E aí, gente, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula de juros compostos, onde a gente vai fazer alguns exercícios para fixação do conteúdo. Vamos lá? Beleza. São 3 exercícios no total que a gente vai fazer. E o primeiro diz o seguinte, ó, sem enrolações. O capital de R$ 2.000, então vou colocar aqui no cantinho já, ó. Capital de R$ 2.000 aplicado a juros compostos, rendeu após 4 meses, então o tempo aqui é 4 meses, juros de R$ 165. Então a primeira coisa é essa, ó, vou pôr as informações aqui no cantinho. Qual foi a taxa de juros mensal? Então ele quer saber a taxa. O I é quanto ao mês, ele quer a taxa mensal. Beleza? E ele dá uma informação para a gente aqui, ó, um dado que provavelmente a gente vai usar durante a resolução. Bom, primeira coisa, eu sei que, como está falando de juros compostos, a única fórmula que a gente tem que saber é essa aqui, ó. Montante é capital, lembra que a gente viu na aula passada, que multiplica 1 mais I elevado a tempo. Essa é a formulinha nossa de juros compostos. E olha o que vem aqui no primeiro membro, montante. E eu olho aqui para a minha tabelinha de informações que eu peguei do exercício, não tem montante aqui. Mas, isso é que muita gente pode confundir, colocar aqui no lugar do montante, o 165 é os juros, não confundem. Primeiro a gente vai ter que calcular quanto que é esse montante. Vou colocar aqui, ó, o montante a gente calcula como sendo capital mais os juros, né? Ou seja, nesse nosso caso, vai ser os 2.000 mais os 165. Vou colocar direto aqui, porque é uma continha fácil, né? 2.165. Esse é o montante e é isso que eu vou colocar aqui na minha formulinha. No lugar do capital, eu coloco os 2.000. E aqui vai ficar 1 mais a taxa, eu não sei, é o que eu estou pedindo, inclusive, né? Elevado ao tempo. Como eu quero a taxa ao mês e o meu tempo está em mês, então eu posso colocar ele tranquilo aqui, o 4 mesmo. Ó. Certinho, gente? Então, primeira coisa é essa. Lembrar da formulinha de juros compostos, aplicá-la corretamente. E agora, praticamente virou continha de álgebra aqui. Não tem mais matemática financeira dentro. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 2.000 que está multiplicando todo esse parênteses aqui, que é onde está o que eu quero, onde está a taxa, vou passar ele dividindo. Certo? Então eu vou dividir por 2.000 os dois membros. Então eu vou dividir aqui por 2.000 e vou dividir aqui por 2.000. Resolvi fazer assim agora. Mas é o que a gente fala de passa o 2.000 dividindo, né? Mas na verdade está dividindo os dois membros por 2.000. Aqui o 2.000 vai cancelar, né? Vai sumir. E aqui, o 2.165 dividido por 2.000, eu já fiz essa conta aqui, ó, dá 1,0825. 1,0825. E isso é igual, aí nesse membro sobrou só o 1 mais I elevado a 4. E o que eu quero saber é o I. Para eu saber essa taxa, a primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar esse elevado ao 4 aqui. E para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a raiz quarta nos dois membros. Se eu tiro a raiz quarta num membro, se eu tiro a raiz quarta no outro membro também. Olha que belezinha. Por quê? Eu falei que é belezinha. Porque é exatamente a informação que ele me deu no enunciado. Ó. Raiz quarta de 1,0825 a aproximadamente 1,02. Então, vem aqui 1,02. E aí, quando você tira a raiz quarta de uma coisa elevada à quarta, e você sabe que o que está dentro aqui é positivo, então é só manter ele 1 mais i. Certo? É como se eu pudesse cancelar esse 4 com esse 4, né?
Isso você pode fazer se aqui dentro for positivo, hein? E eu sei que é positivo, então beleza. E aí passo 1 subtraindo, vai ficar o i isolado aqui. 1,02 menos 1, 0,02. Que em porcentagem, que é como a gente costuma deixar, 2%, no nosso caso, ao mês. E está respondido. Então, qual que é a taxa de juros mensal? 2% ao mês. Essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Então, esse foi a primeira questão, para a gente dar uma aquecida. Eu usei só a relação ali do montante e um pouquinho de álgebra para resolver, certo? Na aula anterior, eu queria o montante, aqui eu queria a taxa. Mas, de novo, é aquela coisa, eu dou 3 valores e peço a quarta, né? Vamos para a segunda questão. A segunda diz o seguinte, essa vai precisar usar um pouquinho de logaritmo, mas é só o básico que a gente vai precisar saber, para essa questão especificamente. Se alguém tem dúvida de logaritmo, procura vídeos aí de logaritmo, eu talvez no futuro vou fazer alguns também, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Às vezes a gente fica com medo do logaritmo, né? Nossa, logaritmo, aí. Acho que assusta mais por causa do nome do que por causa da teoria em si. Mas vamos lá. Em quanto tempo um capital dobrará se for aplicada a juros compostos a taxa de 20% ao ano? Então repara que ele só deu uma informação aqui. Ele só deu a taxa que é de 20% ao ano. Mas ele fala que ele quer que o capital dobre. Então, se o capital inicial eu chamei de C, eu quero que o meu montante seja 2C. Eu quero que ele dobre. Certo? E com isso usando a taxa de 20% ao ano, né? 20% ao ano. Bom, e ele quer saber o tempo. Vamos aplicar na formulinha e torcer para dar certo, para funcionar. Então vamos lá, ó. Montante, capital, 1 mais a taxa elevado a tempo. Nesse caso, no lugar do montante, eu vou colocar 2C é igual a C. 1 mais, no lugar da taxa, eu vou colocar aqui, ó, 20%, que em decimal é 0,2, elevado ao tempo, que é o que eu quero saber. Agora, reparem, apesar de ele não ter me dado o capital, como eu tenho só multiplicações aqui nos dois membros, ó, esse C está com a mesma função multiplicativa, eu posso sumir com ele. Simplificar. E aí eu vou ficar aqui no primeiro membro só o número 2. E no segundo membro fiquei com 1,2 elevado a t. Essa é uma equação que a gente chama de equação exponencial. Porque aquilo que eu quero saber, a minha variável é o expoente. Algumas equações exponenciais são tranquilas de resolverem. Por exemplo, se eu tivesse chegado nisso aqui, ó, 4 igual a 2 elevado a t. Isso aqui fica fácil, né? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 4? Ah, 2 elevado a 2. Aí você responde, t igual a 2, matou o problema. Agora aqui eu tenho uma equação que não é direta. 1,2 elevado a quanto que dá 2? Não sei. Imagino que quase ninguém deve saber de cabeça esse valor. E aí que entra a técnica. Quando a gente tem uma equação exponencial que não é direta, como era essa aqui, ó, o que a gente faz é tirar logaritmo nos dois membros. Então fica logaritmo de 2 igual a logaritmo de 1,2 elevado a t. Você pode tirar logaritmo nos dois membros na base que você quiser. Quando eu não coloco base nenhuma coisa escrita aqui, ó, significa que é base 10. E eu usei ela porque as informações do texto são logs na base 10. Por isso que eu usei essa base aí. E agora repare que nesse primeiro membro eu fiquei com log de 2. Isso me fala quanto que é log de 2. É 0,3. Deixa eu trocar a cor de volta aqui para o azul. Então, 0,3. Agora aqui, ó, eu preciso saber uma coisinha de log. Preciso lembrar da regra do tombo. Quando você tem um expoente dentro do logaritmando aqui, ó, você pode cair com ele multiplicando o logaritmo. Certo? Então ali vira... Deixa eu trocar a cor aqui. Vira t vezes
log de 1,2. E, inclusive, essa propriedade de tombar o expoente é o que justifica essa técnica de tirar log dos dois lados. Porque com isso, a minha equação sai de uma equação exponencial, que é uma equação de nível difícil, e vira uma equação aqui de primeiro grau. Certo? O meu t não é mais expoente, ele é só um fator multiplicativo. Porque agora o log de 1,2, ó, o exercício me deu também. Vale 0,08. Então fica assim, ó, 0,3 igual a t vezes 0,08. Olha aí. Equaçãozinha de primeiro grau. Tranquilinho de resolver, né? Então, teve o log, apareceu o log, muita gente tem medo de log? Apareceu, mas olha como é que foi simples, né? A gente usou log numa passagem, usou uma regrinha delas e pronto, agora ficou fácil. Esse 0,8 que está multiplicando aqui, ó, eu posso passar dividindo. E aí vai ficar aqui o t é 0,3 sobre 0,08. Eu não gosto de fazer conta de divisão com decimal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Multiplicando por 100 em cima fica 30, e multiplicando por 100 embaixo fica 8. Aí fica mais fácil de eu ver. 30 sobre 8, aí você faz a conta, você vai ver que vai dar 3,75. Olha aí, você não queria o tempo? 3,75 o quê? Ó, a minha taxa está ao ano, então o meu tempo vai estar em ano. 3,75 anos é a minha resposta. Se você quiser transformar em meses, tantos anos e tantos meses, bom, você já sabe que são 3 anos, né? E aí eu vou só colocar aqui o início, tá? Você faria assim, ó. Um ano são 12 meses. Esse 3,75 significa que são 3 anos e mais 0,75 anos. Então eu vou colocar 0,75x. Aí é só multiplicar, né? Vou fazer rapidinho. X vezes 1 é x. 0,75 vezes 12 vai dar 9. Então, você já sabe que 3,75 anos é a mesma coisa que 3 anos e 9 meses. Certo? E zero por aqui. Então, só lembrando, o que era a nossa pergunta? Em quanto tempo o capital vai dobrar? Em 3 anos e 9 meses. Se a taxa for de 20% ao ano. Beleza? Então, essa aqui foi a segunda questão. Falei para vocês, né, que esse vídeo ia ficar um pouquinho mais compridinho. Já está dando aí uns 13 minutos, ou quase 13, porque eu não sei como é que vai ficar depois da edição. E agora um último exercício para encerrar. Certo? Esse é o último dessa videoaula aqui. Ó, uma pessoa tomou um empréstimo de 5 mil reais a juros compostos de 5% ao mês. Muitos exemplos que eu dei foi negócio de a gente estar investindo dinheiro, né? Ah, eu apliquei tantos reais. Aqui não, aqui eu estou pedindo empréstimo de 5 mil. Vou ficar devendo dinheiro. Não tem dinheiro em haver, estou emprestando. Eu estou pegando emprestado. Mas as contas são tudo iguais, vocês vão ver. Então, pegou emprestado 5 mil reais a um juros composto de 5% ao mês. Essa foi a taxa. 2 meses depois, então ele ficou 2 meses sem pagar. Ele pegou 5 mil, esse dinheiro foi cobrando os juros dele. Aí depois de 2 meses ele pagou 2.512,50. Aí depois no mês seguinte ele foi lá e liquidou a dívida. Ele finalizou, ó, pronto, consegui pagar tudo. E aí pergunta quanto que foi o último pagamento dessa pessoa. Tenta resolver você essa questão, dá um pause no vídeo. Com tudo que a gente viu até agora você consegue, só que isso aqui tem um pouquinho mais de interpretação, não vai ser uma fórmula aplicada direta, né? Porque ele tem um pagamento intermediário, ele envolve algumas coisinhas. Mas tenta pensar em como que é o esqueminha, a linha do tempo da coisa e tenta resolver. E depois de tentar, vem comigo agora, ó. Então, basicamente ele fala que a pessoa pegou 5 mil emprestado. E aí ele só foi pagar alguma coisa 2 meses depois. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui, deixa eu fazer uma linha do tempo. Tá? Então, ele pegou 5 mil emprestado.
Aí, depois de 2 meses, o que vai acontecer? Vamos escrever tudo por extenso aqui, vai ficar bonitinho. Depois de 2 meses. Vocês concordam que ele vai estar devendo mais do que 5 mil. Afinal de contas, ele vai estar devendo os próprios 5 mil que ele pegou e mais um juros que está sendo cobrado. Qual que é esse juros? 5% ao mês. Então eu vou calcular isso aqui como sendo um montante. Certo? Eu vou chamar de M2 aqui, ó, montante depois de 2 meses. Certo? Então, é os 5 mil. Vou colocar direto aqui a formulinha, tá? É a capital, né? Lembra? Então, que é os 5 mil que ele pegou. Vezes 1 mais a taxa. A taxa é 5%, que em decimal é 0,05, elevado ao tempo que ele ficou com esse empréstimo, 2 meses. Tudo bem? Então a gente vai ver quanto que essa dívida de 5 mil está virando depois de 2 meses. Fazendo essa conta aqui, ó, eu vou colocar direto, tá? Você teria que fazer 1,05 ao quadrado, ou seja, 1,05 vezes 1,05. E depois, o resultado disso, multiplicar por 5 mil. Eu já fiz isso, é uma continha que todo mundo faz, aí na mão ou na calculadora. Só vou aproveitar aqui, 5.512,50. Certo? Se a gente colocar todas as contas aqui, não vai caber. Ou vai ficar muito apertado. Acho que já vai ficar apertado, na verdade, vai ficar mais ainda. Então, olha só. Ele pegou 5 mil, e depois de 2 meses, apliquei a formulinha do montante dos juros compostos e vi então que ele está devendo agora 5.512. Ou seja, já tem que pagar 512 a mais do que ele pegou emprestado. Só que, depois de 2 meses, ele estava devendo isso aqui. Só que ele foi lá e pagou 2.512. Então aqui, ó, pagou 2.512,50. Na hora que ele pagou 2.512,50, então ele abateu dessa dívida dele, né? 5 mil, que virou 5.512, tiro 2.512,50, dá exatos 3 mil, né? É o que ele ficou devendo ainda. Tudo bem? Ficou devendo 3 mil. E aí esse 3 mil, ele só vai, ó, no mês seguinte liquidou a dívida. Então, só depois de um mês que ele vai liquidar a dívida. Bom, se ele vai demorar um mês, então esses 3 mil ainda vai render uns jurozinhos até o mês seguinte. Então, no mês seguinte, ele vai estar devendo, vamos colocar aqui, chama de M3, né? Porque seria o terceiro mês aí. Bom, é os 3 mil, esse 3 mil agora, então ele estava devendo 5.512. Pagou uma parte, ficou devendo 3 mil. Esse 3 mil que vai render juros. Então, esse 3 mil é como se fosse o nosso capital inicial agora. E vou multiplicar por 1 mais a taxa elevada a 1. Porque esse 3 mil só vai render por um mês. Ele já está pagando no mês seguinte. Certo? Ou seja, vai dar 3 mil vezes 1,05. E você fazendo essa conta, você vê que vai dar 3.150 reais. Então esse foi o valor que ele teve que pagar no final das contas para conseguir quitar a dívida. Isso dá a alternativa A. Tudo bem, gente? Então a gente fica por aqui. Espero que tenha servido e sido útil para vocês essa aula. A gente usou a formulinha de juros compostos para descobrir taxa, para descobrir tempo, certo? E até vimos um probleminha aqui, esse último aqui, um pouquinho mais contextualizado, com uns pagamentos intermediários, né? E a gente foi vendo passo a passo, ó. Tava isso, depois de 2 meses aconteceu isso, depois no mês seguinte aconteceu isso, então a gente tem que ir fazendo parte por parte, não dá para fazer direto como nos outros. Tem que tomar cuidado com esses exercícios de vez em quando. Tudo bem então, gente? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de equivalência de taxas em juros compostos. Ou seja, por exemplo, 1% ao mês é a mesma coisa que quantos por cento ao ano? Já dou uma dica para vocês que não é 12%. 1% ao mês não é a mesma coisa que 12% ao ano.
porque tem o juros sobre os juros aí nesse meio tempo. E a gente vai aprender a como calcular essa equivalência na próxima aula. Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.